Olá! Vamos continuar falando sobre pressupostos processuais neste terceiro e último vídeo. Pessoal, nós já falamos dos pressupostos de existência, já esgotei eles todos com vocês. Iniciamos os requisitos de validade e aqui nós já superamos também boa parte deles. Pessoal, nós já vimos que a parte ela tem que ter capacidade de ser parte, capacidade processual, capacidade postulatória. É a tríade de capacidade. Mas não basta apenas capacidades para que a parte possa estar em juízo. É preciso que ela seja parte legítima, ou seja, tenha legitimidade. E o que é ter legitimidade? Vamos trabalhar um conceito. Legitimidade nada mais é do que um vínculo estabelecido entre a parte que está na relação de direito material e aquela que figura no processo. É uma análise feita a partir do objeto litigioso, a partir daquilo que se discute em juízo. Portanto, pessoal, falar que a parte é legítima é analisar à luz da relação de direito material. Vamos imaginar uma ação de cobrança. Uma ação de cobrança você tem uma relação jurídica de direito material creditícia, onde você tem um credor, um devedor. Quando você olha para o processo, você analisa e verifica que o autor será o credor e que o réu é o devedor. Olha o espelhamento, olha o vínculo estabelecido a partir da análise do direito material com as partes que estão inseridas dentro do processo. A um primeiro momento, é possível você identificar e já dizer que se está diante de uma relação que as partes são sim partes legítimas. Mas é preciso ainda uma outra observação, pois para falar em legitimidade de partes, ora, o ordenamento jurídico ele tem que autorizar esta relação. Tem que autorizar essas pessoas a lá estarem, dentro de um processo. Porque a todos é dado o direito de provocar o judiciário, todos temos direito de ação. Mas eu não posso ir a juízo provocar qualquer direito, eu tenho que ter este vínculo com a natureza do direito colocado em juízo. Percebam então que legitimidade é esta autorização concedida pelo ordenamento para que eu possa estar em juízo pleiteando um direito da qual eu estou inserido naquela relação de direito material. Beleza? Este, portanto, é o conceito de legitimidade. Resta-nos agora fazer uma classificação, porque a legitimidade ela pode ser exclusiva, ela pode ser concorrente, ela pode ser ordinária, ela pode ser extraordinária. Vamos conhecer cada uma destas modalidades. Falar em legitimidade exclusiva é dizer que o sujeito que está em juízo está autorizado, pois o ordenamento autorizou apenas ele a estar em juízo. Somente aquela pessoa pode defender aquele direito. Por isso nós falamos então em legitimidade exclusiva. Exclusivamente aquele autor pode, unicamente ele ser autor e aquele réu da mesma maneira. Portanto, falar em legitimidade exclusiva é dizer que somente determinados sujeitos podem participar do processo por expressa disposição legal e por estarem vinculados ao objeto litigioso. A legitimidade concorrente ou colegitimação é quando mais de uma pessoa está autorizada a estar em juízo. Nós podemos lembrar aqui, por exemplo, para a propositura de uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, onde você tem diversas pessoas que podem ajuizar esta demanda. Ora, você está diante aqui de uma relação, aliás, de uma legitimidade concorrente. Você tem a mesa do Senado Federal, o Conselho Federal da OAB, o Procurador-Geral da República, o Presidente da República, etc., etc. Várias pessoas podem propor ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade. Neste caso, estamos diante de uma legitimação, uma legitimidade concorrente. Ainda, pessoal, falamos em legitimidade ordinária e extraordinária. Na legitimidade ordinária, você terá um sujeito que está em juízo pleiteando um direito próprio. Ele está em nome próprio, pleiteando um direito que é próprio. Perceba então aqui o exemplo do autor que está lá suplicando ao juiz uma providência para a satisfação de um direito de crédito. É um legitimado ordinário. Ele está em juízo defendendo um direito que é próprio em nome próprio. Diferencia-se do substituto processual ou da legitimidade extraordinária, como a doutrina também assim denomina. Pessoal, a legitimidade extraordinária é quando o sujeito está em juízo defendendo em nome próprio um direito que não é dele, um direito alheio. Percebam então que o substituto processual ele só poderá estar em um processo atuando em seu nome na defesa de um interesse, de um direito alheio, se o legislador conferir a ele este direito. É conforme está expresso lá no artigo 18 do CPC. O artigo 18 do CPC deixa isso às claras. Portanto, quando você tem o Ministério Público, por exemplo, atuando, pleiteando alimentos para um menor, percebam que
o alimento não é para o Ministério Público, porém ele está em juízo, em nome próprio, disputando um direito alheio. Ele está pleiteando um direito para o menor, os alimentos. Os alimentos não serão para ele, serão para o menor. Por isso nós falamos em legitimidade extraordinária, falamos aqui em substituto processual. Nós não podemos confundir, pessoal, a legitimidade com a representação processual. Porque na representação processual, alguém que está lá como parte figurando está em juízo, mas a sua capacidade processual ela está defeituosa, precisa ser implementada, precisa ser sanado este defeito processual. Portanto, ele será representado em juízo. Perceba que o representante judicial ele está em nome alheio defendendo um interesse alheio, no sentido de simplesmente sanar uma irregularidade na capacidade processual da pessoa. Também não podemos confundir, em hipótese alguma, a sucessão processual com o instituto próprio. A sucessão processual é quando é colocado um sujeito no lugar de outro. Sucede, portanto, a esta modificação. Não altera a relação jurídica de direito processual. O que altera é apenas as pessoas que compõem o polo daquela relação jurídica. A sucessão processual ela se dará, por exemplo, quando nós temos a morte da parte. Falece a parte, os herdeiros, os sucessores, ingressam naquele polo ativo. Se for o autor, polo passivo, se for o réu, quem faleceu, ingressando ali, portanto, os sucessores. Também é possível, à luz do artigo 109 do CPC, a sucessão em caso de morte, está no 110 do CPC, mas também o 109, que trata da alienação da coisa litigiosa. É quando as partes estão em juízo disputando uma coisa, a coisa ela está em litígio, portanto, e uma das partes decide vender, decide alienar. Por isso nós temos aí alienação da coisa litigiosa. Aliena para o novo adquirente. O adquirente ele então ingressará no polo desta demanda, né, e sai fora aquele que alienou, o alienante. Meus caros, aqui eu só tenho que fazer uma ressalva, que essa sucessão ela só ocorrerá se houver o consentimento da parte. Ok? Da parte contrária, no caso, aí sim, poderá haver essa sucessão em razão da alienação da coisa litigiosa. Então é isso, meus caros. Faltando a legitimidade, como ela é um pressuposto processual, o juiz irá promover atos que possam sanar este defeito, não sendo ele sanado, então se verificará a ausência da legitimidade, né? E acabará acarretando a extinção do processo sem o julgamento de mérito, nos termos do 485, inciso 6 do CPC. Tá joia? Conhecemos então o que é a legitimidade, falamos da sucessão, você já sabe as hipóteses e falamos também da representação. Vamos avançar. Como último requisito subjetivo, nós vamos falar sobre a competência e a imparcialidade que estão para o órgão judicante, para o juiz. Nós acabamos de falar da legitimidade que está como um requisito de validade para as partes. E como um requisito de validade para o juiz, um requisito de validade subjetivo, nós temos a competência. Pessoal, a competência é o que garante ao juiz a possibilidade de conduzir o processo e decidir. Eu tenho aqui no canal vários vídeos falando sobre a competência, eu te remeto para lá então. Se você não lembra direitinho a competência, o artigo 46, 47 do CPC, vai lá, visita os nossos vídeos das aulas passadas, tá joia? E a imparcialidade também. O juiz, ele, além de ser competente, ele precisa ser imparcial. Veja que a imparcialidade ela tem 2 graus. Uma vez sendo ela rompida, o juiz poderá ser tido como suspeito ou impedido. Não teremos aqui, pessoal, no caso da imparcialidade e também da competência, a extinção do processo, pois os autos serão remetidos ao substituto legal no caso da imparcialidade, sendo ela rompida, ou então remetidos ao juízo competente no caso da incompetência. No caso, pessoal, aqui da suspeição e do impedimento, eu já tratei sobre esse tema lá quando eu falei da imparcialidade, dos princípios, né, da imparcialidade, do juiz natural, para onde eu remeto você também. Vai lá, confira o nosso vídeo, tratei sobre essas matérias especificamente. Tá joia? Só tem que fazer uma ressalva aqui, que nos casos de competência internacional e causas que tramitem no juizado especial, elas não serão remetidas. Aqui a incompetência ocasionará a extinção do processo. Beleza? Então nós acabamos, analisamos os requisitos de validade subjetivos para as partes e também para o juiz. Agora nós vamos analisar os requisitos de validade objetivo intrínseco e extrínsecos do processo. Vamos lá, vamos conhecer cada um deles. Pessoal, nós vamos agora analisar o requisito de validade objetivo intrínseco, que é o formalismo processual. O formalismo processual ele garante previsibilidade ao procedimento. O procedimento, que nada mais é do que a espinha dorsal do processo, é como ele se manifesta, é como nós ouvemos, né, na célebre frase do professor Carlos Alberto Alvaro de Oliveira,
muito bem elucidou isso e foi encampada essa teoria pelo professor Fred Didier Jr., né? A espinha dorsal do processo é o procedimento, como ele se exterioriza. Ainda o professor Cândido Rangel Dinamarca gosta muito da expressão que o procedimento é nada mais do que a situação fenomenológica do processo, é como ele se torna um fenômeno externo. Pois é, aqui o formalismo processual, meus caros, ele garante a previsibilidade ao processo. Pois é, ele vai garantir às partes um tratamento equânime, o contraditório, as garantias que as partes têm dentro de um processo, os limites ao arbítrio jurisdicional, evitando assim abusos, né, por parte do órgão judicante. Eu vou colocar aí para você na tela algumas premissas do formalismo processual. Confira comigo. Ele indica então a fronteira do começo e do fim do processo, circunscreve o material processual que poderá ser formado, estabelece os limites das partes, o que elas podem fazer, empresta previsibilidade ao procedimento, disciplina os poderes do juiz, controla os excessos, né? Ele faz tudo isso. Ele impõe a aplicação do sistema das nulidades, que nós ainda veremos, ou seja, ele dá o modo de ser, como funciona o processo. Pessoal, o exemplo do formalismo processual é exatamente a necessidade de uma petição apta, uma petição que indica uma causa de pedir, identifica também o seu pedido, a comunicação dos atos que garantem o contraditório, o respeito ao contraditório, o juiz possibilitando às partes a manifestação sobre aquilo que elas colocam. Se o autor coloca um documento, o réu tem direito a tomar ciência daquilo e manifestar, e vice-versa, assim sendo, né? Ainda, pessoal, o formalismo impõe que a citação seja uma citação válida. O réu, ele tem que ser citado e citado validamente, né? Porque uma sentença contra um réu não citado ou citado invalidamente, ela simplesmente não gera qualquer efeitos para o réu. Nós até sabemos que ela pode ser objeto de uma ação denominada como querela nullitatis insanabilis. O réu ele vem, apresenta ao juízo e todos aqueles atos processuais são tidos como inválidos, pois não houver a participação do réu. Aqui, para vocês terem uma ideia, né, como eu disse lá no primeiro vídeo, não há uma certa unanimidade sobre os pressupostos, um doutrinador diz uma coisa, outro diz outra. A galera da PUC aqui, eles colocam a citação válida como um pressuposto de existência do processo. Fica aí só para você essa constatação, para você saber que não é uma matéria muito, digamos, plana, um terreno muito plano para se caminhar os pressupostos processuais, e esta é a razão de termos aqui optado pela doutrina do professor Fred Didier. Pessoal, vamos avançando. Vamos falar agora dos requisitos de validade extrínsecos do processo. Como requisito de validade extrínseco do processo, requisito objetivo, logicamente falando, eles se subdividem em positivos e negativos. Negativos, conforme eu vou colocar na tela para você agora, olha aí. Negativo será a inexistência de coisa julgada, de litispendência, de convenção de arbitragem e ainda de perempção. Você observou que eu grifei a palavrinha inexistência? Volta aqui para mim então. Pessoal, aqui nós estamos falando de requisitos objetivos extrínsecos. Extrínseco porque são fatos fora, você não encontra analisando no processo, são fatos que ocorrem lá fora do processo, fora dos autos. E perceba que são negativos, porque eles não podem ocorrer. Então são fatos extrínsecos, fatos que não se sucedem dentro dos autos, fora dos autos, e que na verdade eles não podem existir. Por isso, não pode ter coisa julgada, senão o juiz vai extinguir esse processo. Não pode ter litispendência, senão o juiz vai extinguir esse processo. Não pode ter uma convenção de arbitragem, senão o juiz vai extinguir esse processo. E por fim, não pode haver perempção, senão o processo será extinto sem resolução do mérito, conforme está aí na tela para você agora. Olha o dispositivo. Artigo 485, não resolverá o mérito quando? 5. Reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada. 7. Acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juiz arbitral reconhecer sua competência. E por fim, pessoal, como um requisito de validade extrínseco positivo que tem que ter, nós temos o interesse de agir. O interesse de agir que eu também já te expliquei na nossa aula de condições da ação, quando falamos da teoria eclética, eu te ensinei o que é condições da ação e te falei que esse assunto está superado no CPC novo e abordei as duas condições que parte da doutrina insiste em manter, que nada mais é do que a legitimidade, que nós vimos que é um requisito de validade subjetivo, e também o interesse de agir, que agora está sendo tratado como um requisito de validade extrínseco positivo. Pessoal, o interesse de agir ele se bifurca em um binômio, que é a necessidade e a utilidade. A necessidade da intervenção judicial
da intervenção estatal para a solução daquela problemática, daquele litígio e a utilidade que se terá a partir da prestação da tutela jurisdicional. É olhar para o problema e fazer os seguintes questionamentos, né? É necessária a intervenção estatal? E outra, se houver a intervenção estatal, vai ter uma utilidade isso? Pense você no exemplo do devedor que não paga. Ora, o devedor não paga, o credor cobra, precisa de intervir, precisa de uma intervenção estatal. Neste caso, é necessário, porque você não pode, né? O Estado tirou de nós a autotutela, chamando para si o poder da jurisdição. Logo, você não pode fazer justiça com as suas mãos. Assim sendo, você precisa da intervenção estatal. Então, aquele devedor que não paga, é necessária a propositura de uma ação? Sim, é necessária. Opa, você preencheu o primeiro. Vamos para o segundo passo, então. Vai ser útil se o réu vir, se o juiz vir, aliás, né, a condenar o réu e ele pagar, vai ser útil essa tutela jurisdicional? Opa, se não vai. Claro que vai incorporar o meu patrimônio, eu vou ter a satisfação do meu direito subjetivo ao crédito. Então, completou o interesse de agir. Nós temos aqui o binômio utilidade e necessidade. Há um último critério, que é a adequação. O professor Cândido Rangel Dinamarco trata aqui em um trinômio, né? A utilidade, necessidade e adequação, que parte da doutrina entende ser desnecessário essa adequação. Meus caros, a adequação nada mais é do que a medida judicial adequada. Professor Cândido Rangel Dinamarco, portanto, destaca que, além de ser necessário, de ser útil a tutela jurisdicional, ainda tem que utilizar de uma medida adequada. Meus caros, dizer aqui, então, como exemplo, o habeas corpus. Se o sujeito está diante de uma coação, diante de uma privação da sua liberdade, a medida adequada é o habeas corpus. É útil? Claro que é, pois ele será colocado em liberdade. É necessário? Sim, porque para relaxar uma prisão ilegal, somente através da intervenção estatal. A medida adequada foi estabelecida? O habeas corpus foi utilizado? Sim. Então, neste caso, o trinômio está composto. Tá joia? E com isso eu fecho com vocês. Vamos à leitura do artigo 17, para que você perceba a relevância desse tema tratado. Para postular em juiz é necessário ter interesse, acabamos de ver, e também a legitimidade. Ainda olhou na tela, o artigo 485, para finalizarmos, ele diz assim: o juiz não resolverá o mérito quando 4. Verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Parágrafo 3º. O juiz conhecerá de ofício a matéria constante dos incisos 4, 5, 6 e 9, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. Então é isso, pessoal. É uma matéria extremamente relevante, pressupostos processuais. É uma matéria de ordem pública, diga-se de passagem, conforme você conheceu agora no parágrafo 3º, o juiz de ofício pode verificar, analisar e ainda decidir sobre estas situações enquanto não ocorrer o trânsito em julgado da decisão que pôs fim a uma das fases do processo. Tá joia? Meus caros, vou ficando por aqui. Espero que você tenha curtido, deixa o teu like, faça o teu comentário e se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações e compartilhe. Tá joia? Vamos avançando, vamos conhecendo cada vez mais essa ciência do processo que é tão boa, vamos implementando o saber jurídico. Eu te espero no próximo vídeo. Vou ficando por aqui. Até mais.